Boa noite, amada igreja. Queremos cumprimentar e saudar os queridos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glorificamos, exaltamos e bendizemos o nosso bondoso Deus, porque mais um dia, mais uma oportunidade Ele está nos concedendo de podermos estar aqui reunidos para exaltar, bendizer e glorificar o nosso Deus, o único Deus digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Para isso eu vou convidar a nossa irmã Simone, que esteja dirigindo a Deus uma oração de adoração e gratidão. Oremos. Amém, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Sim, Jesus. Amém, Jesus. É verdade, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém. Nós convidamos, a todos a aquietar agora os vossos corações, a voltar, os nossos pensamentos, os irmãos também que estão nos acompanhando, pelo Facebook, pelo YouTube, a reservar este momento, para estarmos cultuando, glorificando o nosso bondoso Deus. Nós, este mês, nós estamos com uma série de sermões expositivas, estamos com sermões falando sobre as 5 solas desse mês, e este domingo, é o domingo que será pregado sobre sola fide, somente a fé, e nós iremos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, lá em Efésios 2, os versículos 9 e 10 diz que não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, ou seja, as boas obras que nós praticamos é a consequência da nossa fé, não a causa de nós sermos salvos, E por isso nós exaltamos o nosso bondoso Deus, Se nós amamos o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, amamos o nosso próximo, isso é consequência da nossa fé, não a causa, de nós sermos salvos. E por isso nós bendizemos o nosso bondoso Deus. Convido também aos amados irmãos que estejam nesse momento abrindo as suas Bíblias em Romanos 3, os versículos 24 ao 28. Nós iremos fazer essa leitura da porção da palavra do Senhor de forma alternada. Romanos, o capítulo 4, o capítulo 3, os versículos 24 ao 28. Romanos 3, convido os irmãos a se colocarem de pé. Nós faremos a leitura de forma alternada. De forma alternada, Romanos 3, 24 ao 28. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus.
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Todos concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Amém. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Amém? Vamos, com esse intuito, com esse propósito, com essa alegria, entoar o hino de número 27, os irmãos podem assentar-se. Hino de número 27 do nosso inário, um hino ao Senhor. As glórias, as rochas imensas, luzes um grande Senhor, proclamo bem alto constante, ao teu nome, Senhor, nos céus e no mar e na terra, os bosques nos prados levou, nos favor cantil na amplitude celeste, hino ressoa ao Senhor, nos céus as estrelas brilhantes, dos mares um grande fragor, as brisas entoam videntes, ao teu nome, Senhor, nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, nos fragos ao cantil, na amplitude celeste, hino ressoa ao Senhor, as aves alegres da mata, porém, Deus amados em flor, eles surgam em coro cantando, ao teu nome, Senhor, nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, nos fragos ao cantil, na amplitude celeste, hino ressoa ao Senhor, e tu, pecador que vagueias, repazes ao teu Criador, abraços momento que cantes, hino de glória ao Senhor, nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, nos fragos ao cantil, na amplitude celeste, ressoa ao Senhor. Amém, Senhor. Convido ainda aos amados irmãos para estarem abrindo as nossas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Passando para o nosso momento de confissão de pecados. 1 Coríntios 6, de 9 ao 11. Também de forma alternada. 1 Coríntios 6, de 9 ao 11. Amém? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vamos ler todos o versículo de número 11. Leiamos. Tais foste algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Os queridos, talvez outrora nós éramos algum desses aqui, né? Não apenas os injustos, né? Mas idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, né? Mas o nosso Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos redimiu, né? Sendo assim, nós fomos, né, lavados, santificados e justificados na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que se entregou na cruz do Calvário para nos reconciliar novamente com o nosso Deus. Nós vamos ter agora alguns instantes de oração silenciosa e logo após o instante de oração silenciosa, vou convidar o presbítero Ari que esteja quebrando o silêncio, orando a Deus, pedindo, né, perdão pelas nossas falhas e nossos pecados, que nós sabemos que infelizmente nós cometemos diante do nosso Deus. Oremos. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Oh, Deus, tenha misericórdia, meu Deus. Sim, Jesus. Jesus. Tenha misericórdia, Pai. Oh, meu Deus. Sim, Jesus. Oh, meu Deus.
Muito obrigado, Senhor Jesus. Eternamente gratos, ó Pai. Obrigado, Jesus. Oh, Deus. Oh, Deus, tenha misericórdia. Amém, Senhor. Lá em João 20:29, diz assim: Disse-lhe Jesus, porque me vistes, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. E nós cremos verdadeiramente, né, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se fez carne, né, habitou entre nós e morreu naquela cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância junto com nosso Senhor. Vamos com muita alegria entoar o hino de número 172, Chuvas de Bênçãos. Enquanto estivermos entoando este hino, o momento é oportuno para aquele irmão que trouxe o seu dízimo e a sua oferta. Hino de número 172. Chuvas de bênçãos teremos pelas promessas de Deus. Deus nos benditos trazendo chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, que do Senhor nos virá. Os pecadores inimigos, graças dos céus obterá. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Todas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, mandamos do Senhor. Vai-nos dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Recebemos, outras rogamos a Deus. Quando nós trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas, é porque nós reconhecemos, né, como acabamos de cantar, chuvas de bênçãos dos céus. Tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Oremos com o nosso irmão e diácono Estevão. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor.
Amém, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Pregar a promessa do teu evangelho, Pai. Amém, Jesus. Ó Deus. Ó Deus. É verdade, Jesus. Ó Deus. É verdade, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Está lá em Hebreus 11, 1. Neste momento, a equipe de louvor está com oportunidade, está conduzindo a igreja em alguns cânticos espirituais. Boa noite, irmãos. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje estamos sem as vozes femininas, né? Mas nada pode nos impedir de louvar o Senhor, né? E convido os irmãos, aqueles que puderem colocar de pé ou ficar sentados também, os irmãos podem ficar à vontade. Viemos aqui para exaltar o nome de Jesus e declarar que para sempre Ele é exaltado.
Estamos na presença de Jesus para contemplar a face do Senhor, rendermos ao Senhor. Vamos declarar o quanto nós queremos o Senhor. Silêncio
cantar, ela fala que o Senhor é soberano, que reina sobre todas as coisas.
Glória a Deus por sua grandeza, por sua majestade. Sola Escrituras, sola Cristo, sola Gratia, sola Fide e sola Deo Glória. Hoje, sola Fide, que é o tema da mensagem de hoje. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós damos graças ao nosso Senhor, ao nosso Deus, que coloca essa fé em nosso coração, coloca essa fé em nós, né? Porque essa fé é dom de Deus. Neste momento, nós queremos chamar as crianças para se colocar de pé. Eles podem ficar nos seus lugares mesmo. Convidar o nosso irmão pastor Antônio Speber, esteja orando, pedindo a Deus que esteja abençoando a vida dessas crianças e de sua professora. Deus e Pai, amém, Jesus. Obrigado, Jesus. É verdade, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, Deus. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Neste momento, a palavra está com o pastor Cícero, qual irá trazer a mensagem do nosso Deus aos nossos corações. Boa noite, queridos. É uma alegria estar aqui com os queridos mais uma vez, poder estar juntos adorando ao nosso Deus e agora dando continuidade ao trabalho que nós estamos tendo nesse mês de setembro sobre as 5 solas, que é a estrutura defendida pela Reforma Protestante, também aceita e praticada pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, sola Escritura, sola Cristo, sola Gratia, sola Fide, sola Deo Glória. As 5 solas nós entendemos como sendo essa estrutura defendida pela Reforma Protestante. E hoje nós vamos adentrar na 4ª parte, penúltima sola, a sola Fide. Para isso convido os queridos irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos, no capítulo 1. Nós vamos nos basear em cima desse texto. Romanos, capítulo 1, dos versos 14 ao 17. Romanos, capítulo 1,
dos versos 14 ao 17, que diz assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Glorificamos teu santo nome nessa noite, ó Deus, e agradecemos por essa maravilhosa oportunidade de podermos aprender, ó Deus, a tua palavra, de podermos ser edificados, ó Deus, por tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe até a tua casa. O Senhor nos atraiu por meio do teu Santo Espírito. O Senhor fez isso porque o Senhor tem uma mensagem para cada um de nós. Quando nós entramos na tua presença, Senhor, nós sabemos que não saímos da mesma forma, porque o Senhor age nos nossos corações por meio do teu Santo Espírito. Por isso, ó Deus, nessa noite quebra toda barreira, todo obstáculo que vem impedir, ó Deus, teu servo nessa noite de entender a tua palavra, de ouvir a tua palavra, de absorver, ó Deus, aquilo que é importante para o seu coração. Nos instrui, ó Deus, por meio do teu Santo Espírito. Nos ajuda, ó Deus, a sairmos daqui melhor do que nós entramos. Pedimos tua bênção sobre nossas vidas, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como foi dito no começo, nosso tema nessa noite é sola fide. E sola fide, ou somente a fé, está ligado a o quê? A que tema, a que princípio? Está ligado a um princípio, meus queridos, nós defendemos na teologia reformada, que é a justificação pela fé, ou a justificação somente pela fé. E o que é que a justificação? O que é essa ideia de justificação? A justificação é o ato, ou foi o ato forense de Deus na eternidade, de determinar, de dizer, de decretar que os eleitos eram justos segundo a sua vontade. Claro que isso seria determinado ou estaria com uma funcionalidade plena, com Cristo vindo na terra, com Jesus se manifestando no mundo e morrendo na cruz. A execução, ou seja, o entendimento pleno da justificação de Deus na eternidade, ele se dá quando Cristo morre na cruz. Então, a justificação, ela é uma forma de Deus tirar do homem que está no estado de pecado o peso do pecado, o peso da culpa produzido pelo pecado. Uma vez que você vem para a presença de Deus, uma vez que você é atraído por Deus para a sua presença, você tem que entender que o Senhor aplicou na sua vida a justificação. Você não pode estar na presença de Deus sem antes o Senhor ter lhe justificado, porque é impossível o homem sem a justificação se aproximar de Deus. Por isso que dizemos que é a justificação pela fé. Pela fé por quê? Porque precisamos crer que fomos justificados e que temos acesso direto a Deus por meio dessa justificação. Mas, naquela época, meus queridos, no século XVI, no século XV, no século XIV, na vida dos monges, nos monastérios, não era assim que eles entendiam a ideia de justificação. Aliás, a igreja romana tinha um entendimento ou ensinava algo em relação à justificação. E quando o homem se sentia culpado, ou quando o homem via-se carregando peso do pecado, a igreja romana dizia, olha, para você tirar esse peso das suas costas, você precisa praticar obras. E assim, mosteiros foram criados para que ali pessoas que se sentiam com o peso do pecado, se sentiam infames, se sentiam menosprezadas pelo pecado, buscavam refúgio nesses mosteiros para buscar uma santidade maior, para buscar uma experiência maior com Deus. Foi comum na Idade Média, meus queridos, a criação de mosteiros
onde as pessoas buscavam asilo, onde buscavam enclausuramento para poder encontrar paz interior. E nessa história, e nesse meio, nesse relato, surge um homem chamado Martim Lutero, que quando criança surge no seu coração o desejo de ter mais intimidade com Deus. E assim ingressa também no mosteiro, onde ali no mosteiro ele vai colocar a sua vida diante de Deus, mas na prática de obras. E quais eram essas obras que Martim Lutero fazia e que também a igreja romana da época pedia? Eram as penitências. Martim Lutero, por exemplo, meus queridos, se chicoteava várias vezes por dia para ali sentir ou buscar uma paz interior entre ele e Deus. Quando ele sentia o peso do pecado, então ele se chicoteava, ele batia nele mesmo, para que através daquela penitência, daquele sofrimento, ele alcançasse, segundo sua percepção, o favor de Deus. Essa ideia, meus queridos, de buscar o favor de Deus por meio de penitência, surge no século V, por meio de um homem chamado Pelágio. Esse homem Pelágio, ele disse que o homem possui nele mesmo um brilho interior, que se ele fizer obras, se ele buscar fazer obras, ele vai alcançar por meio das obras a salvação. Pelágio traz essa ideia no século V, isso sai caminhando na história, até que no século XVI surge um movimento chamado remonstrância, onde vai se desenvolver ali outro movimento, mas baseado em Pelágio, um movimento chamado semi-pelagianismo, onde mais uma vez se apregoa que se o homem fizer obra, se o homem buscar se beneficiar por meio de trabalhos, de autoflagelos, ele vai alcançar a salvação. Martim Lutero estava vivendo isso. Martim Lutero estava buscando um jeito de tirar o peso do pecado por meio de obras, por meio de suplício, de sofrimento, mas ele sempre trazia dentro dele um peso, sempre trazia a culpa, sempre ele é julgado por sua consciência. Diz a história que Martim Lutero, quando orava, confessando os seus pecados, a sua consciência dizia: olha, Martim Lutero, você esqueceu de confessar aquele pecado, você esqueceu de confessar aquele outro pecado da semana passada. Então Martim Lutero nunca se sentia pleno diante de Deus, mesmo todo molestado, mesmo todo machucado. Por quê? Porque sempre a sua consciência lhe pesava, lhe condenava. Até que, meus queridos, com o decorrer dos anos, ele começou a dar aula em Wittenberg, na Universidade de Wittenberg, e começou a dar aula porque ele estudou grego, ele ficou muito experiente no grego, e começou a dar aula no Novo Testamento. E um dia, estudando a Bíblia para dar uma das suas aulas, ele se deparou com Romanos capítulo 1, versículo 17, onde lá ele leu que o justo viverá pela fé. E ali, meus queridos, e naquele momento, a mente de Martim Lutero se abriu. E aquele entendimento que ele estava buscando para tirar o peso da sua consciência que tanto condenava e que o fazia buscar tanto sofrimento para encontrar justiça diante de Deus e que nunca encontrava, naquele momento, ao ler Romanos 1,17, Martim Lutero encontra então paz para a sua consciência. E somente, meus queridos, por meio desse entendimento de que o justo, que quer encontrar justiça, de que aquele que quer encontrar justiça só pode tê-la por meio da fé, é o que marcou a vida de Martim Lutero, e é exatamente aquilo que nos impulsiona a estar na presença de Deus. Entender que a nossa estadia na presença de Deus é porque fomos justificados por meio da graça do Senhor. Martim Lutero entendeu isso, meus irmãos, e aí ele começou a caminhar em cima desse pensamento, em cima dessa ideia, sua mente foi iluminada. E então, certo momento ele disse: eu não amava o Deus justo, que pune os pecadores, ao contrário, eu o odiava. Aí Deus teve pena de mim. Dia e noite eu andava meditando, até que por fim observei a relação entre as palavras: a justiça de Deus é nele revelada,
como está escrito, o justo vive de fé. Aí passei a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, ou seja, da fé. Martinho Lutero dizendo, eu entendi tudo. O peso do pecado saiu das minhas costas. A graça de Deus me alcançou e eu entendi na onde que eu ia encontrar amizade com Deus. Por meio da justiça de Cristo, por meio do que Cristo fez por mim na cruz, diz Martinho Lutero. E mais, meus queridos, João Calvino diz assim, a justificação diante de Deus é aquela que, ao juízo de Deus, não só é considerado justo, mas que também foi aceito em razão da sua justiça. Porque como a iniquidade é abominável à vista de Deus, assim o pecador não pode achar graça aos olhos de Deus na qualidade de pecador. Ninguém pode, meus queridos, sem a graça do Senhor, sem a justificação pela fé, achar amizade com Deus, ser alcançado ou por meio de obras, ou ser alcançado por Deus por meio de obras, ou de suplício, ou de sofrimento. Somente pela justificação, pela fé. Então, meus queridos, o que seria a sola fide? O que seria a justificação somente pela fé? Ela é a doutrina, diz Martinho Lutero, que é a coluna da fé cristã. Sem a justificação pela fé, meus queridos, segundo Martinho Lutero, não há igreja. Só existe igreja, só existe essa reunião aqui nessa noite, porque nós entendemos que o nosso lugar aqui foi porque Jesus morreu na cruz no nosso lugar e nos justificou para estarmos na sua presença. Então, meus queridos, a doutrina da justificação pela fé veio para tirar um peso de culpa do pecado que o homem carrega por ter errado contra Deus, por ter abandonado Deus. E aí o que esse texto tem a ver, meus queridos, com o que nós estamos falando aqui sobre sola fide, ou sobre a justificação pela fé? Porque assim como Martinho Lutero carregava o peso do pecado, e somente quando leu a palavra de Deus foi que ele encontrou paz, Paulo também está escrevendo uma carta para a igreja de Roma. E ao escrever essa carta para a igreja de Roma, ele diz assim, olha, eu estou doido para ir aí pregar o evangelho para vocês. Por quê? Porque Paulo se diz alguém que foi alcançado pelo evangelho. O evangelho mudou a vida de Paulo. Todos nós sabemos disso. Paulo antes chamado de Saulo, Paulo antes o perseguidor da igreja, um dia foi alcançado pelo Senhor Jesus e de perseguidor da igreja se tornou evangelista, missionário, pregador, apóstolo do Senhor. Agora Paulo está dizendo, olha, esse evangelho que me alcançou, eu estou com muita vontade de pregar no meio de vocês aí em Roma. E aí, meus queridos, os irmãos precisam entender que Roma, naquela época, no século I, é como se fosse, meus queridos, Nova York. Uma cidade pujante, uma cidade moderna, uma cidade de muitos intelectuais e pessoas muito inteligentes, e Paulo estava indo lá pregar o evangelho. Imagina que Roma do século I é como se fosse, meus queridos, uma Dubai, é como se fosse uma Suíça, é como se fosse uma Londres, uma cidade desenvolvida, aonde Paulo iria pregar o evangelho. Mas mesmo assim, meus queridos, mesmo que a cidade seja desenvolvida, mesmo que a cidade seja moderna, mesmo que a cidade seja diferenciada, há algo na cidade ou nas cidades que torna todos os homens iguais. E aí Paulo vai falar aqui. Paulo, quando ele diz assim, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo está olhando para Roma não como uma cidade moderna, mas Paulo está olhando para as pessoas que estão lá e que estão também carregando o peso do pecado, o sentimento de culpa que só sai, que só é arrancada. Quando Paulo diz no verso 17, visto que a justiça de Deus se revela
no Evangelho. Somente pela pregação da palavra, que esse homem que está recarregando um peso nas suas costas, vai encontrar libertação desse peso, liberdade desse sofrimento. Então Paulo diz, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E assim, meus queridos, como Martinho Lutero encontrou paz, quando leu Romanos 1,17, Paulo está dizendo a paz para Roma. Ele descobriu, quando ele entendeu que estava cheio de dinheiro, quando ele descobriu que não precisava se preocupar com o que comprar, com pagar, porque o dinheiro que ele tinha era tanto que ele podia comprar qualquer coisa, ele disse que bateu nele uma depressão, que ele teve que ser internado. Ele disse que não entendeu por que é que bateu uma depressão, já que ele tinha dinheiro para comprar o que ele quisesse, mas ele foi internado com depressão, e ele disse que várias vezes passou na cabeça dele o desejo de suicidar, de tirar a vida. Por que que isso acontece, meus irmãos, com gente bem-sucedida, com pessoas que supostamente estão bem resolvidas? Porque não foram alcançadas pela justificação que Deus derramou sobre a minha vida e sua vida. Não importa o que esse homem aí fora, meu irmão, alcance, tenha, produza, domine, ele está carregando junto de tudo que ele tem o peso do pecado, que não deixa ele se satisfazer com nada. Como a história desse comediante. O Dr. Kevin DeYoung diz assim: existe um sentimento errôneo, mentiroso, espalhado pela mídia nos dias de hoje. É o sentimento chamado: deixe o seu sofrimento momentâneo, deixe de sentir o peso do pecado momentaneamente, olhando o outro que está sofrendo mais que você. Kevin DeYoung estava falando de programas na televisão americana, em que pessoas que estão sofrendo em alguma área na sua vida participam de um programa para ganhar dinheiro ali e assim resolver seus problemas familiares. Como exemplo, alguém que tem um familiar com câncer e ele participa de um programa para ganhar o dinheiro para internar aquele parente com câncer e assim resolver o seu problema. Kevin DeYoung diz que isso é uma artimanha da mídia. Para quê? Para que você que carrega o peso do pecado, que carrega o peso do sentimento de culpa, veja que há pessoas sofrendo mais que você. E ele diz assim, Kevin DeYoung, que a pessoa que está sofrendo, quando vê que há alguém que sofre mais do que ele, momentaneamente essa pessoa sente um alívio do peso do pecado. É assim que a mídia tem trabalhado, meus irmãos, nos dias de hoje. Ela tem trabalhado de forma a fazer com que você não se sinta tão culpado, não sinta que está carregando peso de algo nas suas costas. É por isso que você vai ver em comerciais de televisão, por exemplo, uma abertura muito grande para a sexualidade, aonde vão dizer assim: não se culpe, moça, não se culpe, rapaz, de ter perdido a sua virgindade. Não tem problema, não carregue essa culpa em você. Faça o que você bem entender do seu corpo, meu corpo, minhas regras. Isso é uma maneira da pessoa não carregar culpa ou sentir um pouco de alívio da sua culpa. Ao mesmo tempo, outros comerciais como de alimento, aonde nos Estados Unidos, por exemplo, há um grande índice de pessoas obesas, um aumento muito grande de pessoas obesas. E aí a mídia começa a colocar culpa nos alimentos, começa a dizer que alimento A, alimento B não presta. Para quê? Para que aquela pessoa que está gorda não sinta o peso ou incomodada por estar gorda, não se sinta obesa, não sinta o peso do pecado. Esse pensamento, meus irmãos, essa ideologia está nos nossos dias, tentando trazer para o homem uma alegria passageira, um alívio passageiro, tentando encobrir ou esconder desse homem que está sofrendo, que somente pela obra salvífica de Cristo na cruz, somente pela justificação pela fé, é que esse homem vai alcançar alívio para a sua dor, para o seu sofrimento.
De alguma forma, meus queridos, a sociedade de hoje tem transformado o sentimento de culpa em algo ligado à perseguição. Estão te perseguindo. Estão atrás de você. Estão fazendo isso com você, no lugar de dizer que é o peso do pecado que está pesando na vida do homem. Então o homem está sendo treinado a aprender a lidar com o sentimento de culpa, sem precisar da justificação pela fé. E qual que é o remédio, meus queridos, para esse sentimento de culpa que o homem carrega? Qual é o remédio para esse homem que está aí fora, carregando um peso nas suas costas? O remédio, meus queridos, é o reconhecimento. O reconhecimento de que ele é culpado. O remédio, meus queridos, é o perdão de Deus na vida desse homem. Por isso, quando lemos os Salmos 51, Salmos do rei Davi, versículo 4, Davi diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Qual é o remédio para o peso do pecado? Reconhecer que é pecador, ser alcançado pela justificação, pela fé. Não tem outra saída para este homem. E aí, meus queridos, qual a importância da justiça de Deus pela fé, revelada no Evangelho? Segundo ponto, além da justiça de Deus pela fé, anular o sentimento exaustivo de culpa que nós carregamos, a justiça de Deus pela fé também nos converte de manchados, de sujos pelo pecado, para santos. Nos converte, nos muda de posição de sujos, imundos pelo pecado, para santificados. Por isso que o texto de Romanos 1,17 diz: de fé em fé. Ou seja, é um processo. Então o cristão, depois de livre da culpa, ele vai entrar no processo de domínio da corrupção e do pecado em sua vida. Então Paulo vai dizer que, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Uma vez esse homem alcançado pela justiça de Deus, agora ele vai caminhar em santidade. A justificação dá esse estado para o homem, estado de santo. Só que a santidade não é igual à justificação. A justificação é um ato imediato de Deus. A justificação é um ato imediato do Senhor. A santificação não, a santificação é um processo. Então você é alcançado pela justificação, Deus tira o peso do pecado das suas costas, mas nós ainda somos pecadores. Nós ainda estamos nesse mundo. Então, meus queridos, a santificação, ela é a renovação e transformação de Deus em nossas mentes, vontades, afeições e comportamento. Veja que Lutero, quando foi alcançado por essa palavra, ele teve a vida totalmente mudada, radicalmente. Lutero não foi mais o mesmo depois que leu Romanos 1,17. Você também, meu irmão, que está aqui nessa noite, alcançado pelo Senhor, eu tenho certeza absoluta, você não é mais o mesmo, porque há um processo do Espírito Santo na sua vida, afastando você do pecado, fazendo com que você não volte a praticar o que você praticava no passado. É Deus trabalhando na sua vida e provando que você foi realmente justificado, porque quanto mais nos afastamos do pecado, mais estamos provando, ou estamos externando que realmente fomos justificados. Então, a santificação é uma garantia de que fomos justificados. Uma igreja santa, uma igreja íntegra, uma igreja diferente, ou um povo diferente, é um povo realmente alcançado pelo Evangelho do Senhor Jesus. Enquanto, meus queridos, a justificação significa que todo crente está completo, que ele está livre da condenação, da ira de Deus.
A santificação, no entanto, é um trabalho contínuo e progressivo em nossas vidas. Dr. Kim Rinderberger diz assim: é por isso que a santificação é a consequência necessária da declaração definitiva de que fomos justificados. Olha que coisa bonita. É por isso que a santificação é a consequência necessária da declaração definitiva de que fomos justificados. Oh, meu Deus, meus irmãos. Quando você foge daquele pecado, quando você abandona aquele pecado, é o Espírito Santo dizendo: você é de Deus, você é eleito, você é o escolhido, você tem o nome escrito no livro da vida. A justificação foi realmente derramada na sua vida, foi realmente aplicada na sua vida. Por isso Paulo, repito, vai dizer que é de fé em fé, é de fé em fé. Qual a importância da justiça de Deus, meus irmãos, pela fé revelada no Evangelho? Qual a importância da sola fide na vida do crente? Ela nos converte, ponto 3, de escravos para livres. Ele nos tira da posição de escravos para libertos. Continuando, Romanos 1,17 diz assim: como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui, meus queridos, o novo homem, esse homem alcançado pela justiça de Deus, esse homem andando no processo de santificação, ele é um novo homem. O velho homem está morto e agora ele é um novo homem vivo em Cristo. O velho homem morto para o pecado, dando lugar a um novo homem em Cristo Jesus. Por isso, Paulo vai dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ah, meus queridos, somos vivificados com Cristo, e o poder que o pecado antes exercia sobre nós é quebrado. A tumba vazia, saber que Jesus ressuscitou, é a garantia que fomos, ou que o nosso pecado, meus queridos, foi plenamente satisfeito, que as exigências de Deus foram satisfeitas por meio do sacrifício de Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo é a garantia de que não devemos mais nada. Cristo ter ressuscitado da tumba é a garantia de que a dívida que nós tínhamos com o Senhor foi paga. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14 diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Meus irmãos, Atos 2:24 diz assim: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Aqui, meus queridos, Jesus paga a dívida que havia contra nós com a sua morte. E por que é que Jesus não fica na sepultura? Porque ele é mais poderoso que o diabo? Porque ele é mais poderoso que a morte? Não, meus queridos, é porque ele pagou a dívida, porque o salário do pecado é a morte. Jesus morreu e pagou toda a dívida que havia, que nós estávamos devendo a Deus, meus queridos. Essa é uma metáfora, mas Cristo, quando morre na cruz, paga tudo o que nós devíamos. Qual que é a bênção da sola fide? É que nós fomos retirados do estado de escravos e agora somos livres.
livres. Foi nos dado a carta de alforria. Jesus nos deu a carta de alforria celestial. Jesus quebrou as correntes que nos prendiam no pecado. Jesus tirou toda a acusação que nos condenava, que nos fazia sentir peso de pecado, nos sentir para baixo, nos sentir menor. Jesus tirou tudo isso, e hoje, nessa noite, aqui nessa igreja, que está repleta de pessoas justificadas, salvas, livres por Jesus Cristo. Oh, meus irmãos, a justificação nos torna livres pela fé, livre da culpa pela fé. Por isso que você, nessa noite, meu irmão, você deve andar com a certidão de óbito no bolso. Você deve andar com certidão de óbito para mostrar ao seu velho homem, que de vez em quando quer se manifestar dizendo: olha, aquele velho homem morreu, está aqui a certidão de óbito dele, aqui é uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, tudo se fez novo, tudo na sua vida é novo, meu irmão, tudo na sua vida é novo, minha irmã, tudo na sua vida é novo, porque Jesus nos tornou livres. Ah, meu irmão, fomos libertos do jugo, e assim nós devemos nos considerar livres de toda prisão, de todo peso. De vez em quando, meu querido, o pecado ainda chega no nosso ouvido dizendo: olha o que você fez. De vez em quando o diabo chega e diz: ó, você aí, olha você, olha o que você fez. Meus queridos, quando isso acontecer, é só você dizer para a sua consciência: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há, porque você é uma nova criatura em Jesus Cristo, justificado, caminhando no processo de santificação, livre do pecado, livre do peso da condenação, livre da culpa, livre de tudo que te prejudica, que te perturba, e agora vivendo plenamente para o Senhor Jesus. E assim como Lutero, meus queridos, viveu plenamente para o Senhor, se sentindo livre, a ponto de casar. Lutero se casou. Lutero se casou, foi viver sua vidinha com a sua esposa. Lutero foi realmente mudado e transformado, porque a palavra do Senhor mudou, sola fide, transformou sua vida. Assim eu quero que nessa noite você saia daqui entendendo isso. A justificação pela fé mudou sua vida. A justificação pela fé transformou sua vida. Mas talvez essa noite você entrou aqui com peso na consciência. Talvez você entrou aqui se sentindo a pior pessoa do mundo. Talvez você entrou aqui dizendo: Senhor, essa semana eu fiz tanta coisa boa, porque eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa maravilhosa, todo mundo gosta de mim. Eu tenho feito tanta coisa boa, Senhor, por que eu ainda sinto esse peso, esse sentimento ruim dentro de mim? Talvez você entrou aqui nessa noite atrás de uma resposta para as incógnitas da sua alma, se achando abandonado, se achando esquecido por Deus. Mas eu quero, por meio dessa palavra, dizer para você que se você se colocar na presença do Senhor, se você se colocar diante de Deus e falar assim: Senhor, tira esse peso, tira essa carga, eu não aguento mais. Eu tentei por meus esforços, por minha força, não consegui. E hoje eu entendi que a justificação é pela fé. Eu devo crer. Então tira esse peso. Sentimento de que está tudo dando errado, sentimento que eu estou falhando. Fala com o Senhor no seu lugar.
e pede a Ele para tirar esse peso que talvez você trouxe para esse culto nessa noite, porque você vai sair sem Ele. Se você tiver fé, você vai sair daqui aliviado, você vai sair daqui transformado em nome de Jesus, por meio da pregação da palavra, por meio do poder do Espírito Santo que está aqui nessa noite agindo nos corações. Fala com o Senhor aí no seu lugar. Fala com o Senhor no seu lugar e diz: Senhor, tira esse peso. Ainda tem um peso que eu estou carregando. Me ajuda. Você que está na internet, você que está assistindo esse culto pela internet, talvez você também tenha carregado peso durante muitos anos, achando que iria tirá-lo por meio de obras. Mas não, meu irmão. Somente crendo, tendo fé na justificação, é que você vai alcançar alívio para o seu sofrimento. Vamos orar. Ora no seu lugar. Ora no seu lugar, meu irmão. Você que já foi alcançado pelo Senhor, agradeça aí no seu lugar. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por eu ter sido justificado. Obrigado, ó Deus, pelo processo da santificação que tem mudado minha vida. Tem me tornado uma nova pessoa, Senhor. Obrigado, Senhor, por eu ser livre. Obrigado, Senhor, por tua palavra me libertar, Senhor, pelo teu sacrifício me libertar. Ore no seu lugar. Bendito Deus, glorificamos teu santo nome nessa noite. Pelo entendimento, ó Deus, da importância da justificação pela fé. Pela importância, ó Deus, do sofrimento de Cristo na cruz, mas também, ó Deus, de tudo que Jesus nos deu com sua morte ali na cruz. Todos os benefícios, Senhor, que Jesus nos deu, te agradeço, Senhor. Eu, infame pecador, miserável que eu sou, Senhor, fui alcançado pelo Senhor Jesus Cristo, escolhido, eleito, antes da fundação do mundo, para ser, ó Deus, parte da tua igreja, Senhor, que está caminhando para a eternidade. Obrigado, Senhor, por tantos aqui nessa noite, justificados, ó Deus, justificados pelo Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus. E aquele, ó Deus, que ainda carrega peso, ainda está carregando peso, ó Deus, de culpa, de sofrimento, de pecado, que acha, ó Deus, que precisa praticar alguma obra para tirar esse peso, ó Deus, o convença, ó Pai, que somente crendo no Senhor Jesus já é o bastante. Por isso que é sola fide, por isso que é somente a fé, que é somente pela fé que nós alcançamos o favor do Senhor, sem obras, ó Deus, sem penitência, sem mais nada, somente crendo no Senhor Jesus, já é o bastante. Obrigado, Senhor. Convence esse querido irmão, essa querida irmã, que só pela fé ele já está justificado. E te agradeço, ó Deus, por a Igreja Presbiteriana do Diamante, uma igreja, ó Deus, que foi alcançada pela justificação, pela fé. Obrigado, Senhor, por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Que mensagem maravilhosa, né, meus irmãos? Espero que esse evangelho do nosso Senhor tenha falado do coração dos irmãos, assim como falou no meu coração nesta noite. Convido a igreja a se colocar de pé. Convido o nosso irmão Fábio, que esteja nos conduzindo aqui, nos ajudando, para com muita alegria entoar o hino de número 93, Firmeza na Fé, expressando assim, né, a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nós somos justificados e santificados. Firmeza na fé. 93 do nosso hinário. Somente põe a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício redentor, no sangue do Redentor. A minha fé e o meu amor
firmados no Senhor. Se me posso vacilar, é pela fé que vou viver. Em cada casa suportar, eu que nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrindo paz no temporal. Ao me cercar a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar. E com os salmos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Neste momento, nós teremos oração final e logo após o pastor estará impetrando a bênção apostólica. Eu convido a nossa irmã, Dona Lídia, que esteja dirigindo a Deus uma oração, agradecendo por esta rica e preciosa oportunidade que Ele nos concedeu de mais um dia. Podemos estar aqui reunidos em comunhão, a igreja, prestando este culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Oremos. Obrigado, Jesus. Agora, irmãos, recebam a bênção do Senhor. Que a graça
graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces, sublimes consolações do Espírito Santo repouse sobre cada família da Igreja Presbiteriana do Diamante, repouse sobre a igreja militante do Senhor espalhada pelo mundo todo. Amém. Irmãos,